Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Usa ela para a tua glória. Amém. Amém. Glórias a Deus. Cadê o microfone, pastor? Amém. Eu salvo a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje é dia de festa aí, né? Aí fora, o carnaval, a festa da carne. E as pessoas estão alegres, né? Mas, entre aspas, mas nós estamos aqui adorando o nosso Deus. Eles estão adorando lá o inferno mesmo. Mas nós estamos adorando o nosso Deus nessa noite. Eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus 16, 18. Aleluia, glória a ti, Senhor. Amém? Todos acharam? E diz assim, no 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. A igreja pode se sentar. Em nome de Jesus. Amém. As portas do inferno significa Satanás e o mal em toda a sua totalidade contra o mundo. Jesus, quando ele chega ali em Cesareia, ele começa a perguntar para os seus discípulos: o que as pessoas dizem quem eu sou? O que as pessoas dizem de mim? E os discípulos, cada um diz uma coisa. Há uns diz que o Senhor é o profeta Jeremias. Outros, né, dizem que tu és Jeremias, né, Elias. Outros dizem que tu és João Batista. E se você vê pela palavra, cada um desses que os discípulos citaram foram pessoas que trabalharam na obra de Deus, que fizeram algo que, assim, para chamar a atenção mundialmente. Até hoje, João Batista, que foi enviado para levar a palavra de Deus, né? Ele veio anunciando Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo. Jeremias foi um profeta, também muito usado na mão de Deus. E a palavra de Deus diz que Pedro olhou para Jesus e disse: mas tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, naquela hora, ele estava reconhecendo Jesus como Salvador, como Filho, aquele que veio nos trazer salvação, aquele que veio nos ungir. Pedro, com autoridade, ele olha para Jesus e ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, como Filho de Deus, nós estamos reconhecendo que nós podemos alcançar tudo em Cristo, que nós estamos verdadeiramente em Cristo. Na verdade, Pedro, quando ele fala aquilo, ele foi ousado para falar. Nós precisamos ter ousadias no Espírito Santo de Deus para entrar na presença de Deus, para falar com Deus. E quando ele fala, e Jesus fala assim: não foi carne nem sangue que revelou, mas foi Deus que revelou a Pedro naquele instante. E por isso ele disse, né, sobre tu és Pedro. O nome dele era Simão. A partir daí o nome dele foi mudado. Olha quando Deus faz as transformações nas nossas vidas, né? Foi mudado. Agora tu és Pedro, que significa pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Então Jesus estava ali trazendo uma promessa de edificação. Edificação para Pedro, edificação para a igreja, edificação para a minha vida, edificação para a tua vida que está hoje, que largou tudo para estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, recebendo o melhor de Deus, sendo edificado pela palavra, sendo transformado pela palavra de Deus. Por isso que Jesus te chamou nesse dia de hoje, que muitos estão festejando, muitos estão lá no carnaval, estão lá, mas eu estou lá assistindo. Eu estou lá assistindo. Quando você liga a tua TV para assistir, o inferno está entrando dentro da tua casa. E às vezes você não percebe que eles adoram tudo, menos o Senhor Jesus Cristo. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para que a sua vida seja edificada pela palavra. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de ousadia para falar da palavra de Deus, né? Em Apocalipse 20:14 diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, né? E o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. Quando nós aceitamos a Jesus, existe a festa no céu e o nosso nome é escrito no livro da vida, né? E só quem pode apagar somos nós mesmos, que quando se saímos da presença do Senhor, né, nos distanciamos da presença do Senhor, nós perdemos a nossa bênção. E a palavra diz também que a Bíblia diz que o nome do Senhor Jesus, quando ele morreu, né? Quando ele morreu e que ele ressuscitou, e na morte dele, ele desceu lá no Hades, ele desceu lá nas partes baixas, chamado Hades, Sheol, né? E ele foi o quê? Libertar aquelas pessoas que morreram antes do Salvador vir, que era a promessa de Deus, para que ele viesse. E ele foi lá, aquelas pessoas que existiam lá, cativas ainda, pessoas que eles morreram e não quiseram receber a palavra de Deus. E foram aqueles também, como as pessoas de Noé. Eles morreram, né? As pessoas que não aceitaram a Jesus, não. Aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, que Jesus não tinha vindo ainda para salvar a humanidade. Eles morreram e ficaram lá. E quando Jesus desceu as partes baixas, ele abriu aquele cativeiro e libertou aquele povo. Não aqueles que não aceitaram, aqueles permaneceram, né? Por quê? A obra de Deus, ela é completa na minha vida, na sua vida. Deus não faz nada pela metade. Amém. E Jesus, quando fez, ele estava cumprindo a promessa dele sobre as nossas vidas. E por isso que quando nós estamos em Cristo hoje, eu e você, que estamos em Cristo, nós somos mais que vencedor. Porque o preço ele pagou na cruz. Ele morreu, ele se sacrificou para que eu e você pudéssemos estar aqui. No versículo 18, existe a promessa. A promessa diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então, existe essa promessa de Deus para a nossa vida, né? Mas essa promessa, ela não se aplica a quem nega a fé. E negar a fé, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5:8, que o homem que não cuida da família, não cuida dos parentes, né? Geralmente parente a gente deixa para lá. Parente dá trabalho, mas é teu sangue. Ele entrou na família, já é parente.
Aí você fala, não, mas eu não vou fazer isso, eu não vou ajudar, não vou fazer aquilo, porque a pessoa é teimosa, ou às vezes a pessoa ela é alcoólatra, ela bebe, e ela tem várias coisas na vida dela, e ela não quer mudar, não quer mudança, e você acaba largando para lá. Mas a palavra diz que você tem que correr atrás, que você tem que ajudar, você tem que falar, mesmo que a pessoa não aceite, não queira, mas você vai falar da palavra de Deus para ela, né? E a palavra diz que aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que aqueles que são infiéis. Então, é necessário que nós permanecemos fiéis à palavra de Deus. Aqueles que se apostataram da fé, a promessa também não é para ele, porque ele abandonou a palavra de Deus. Ele conheceu a Cristo, ele começou a andar nos caminhos do Senhor, e de repente ele larga, ele se afasta, ele não quer saber mais das coisas de Deus, ele vai correndo para o mundo totalmente. E Deus, nessa noite, ele quer resgatar vidas, mas ele precisa de usar eu e você para trazer as pessoas novamente ao caminho do Senhor. Porque quando a pessoa se arrepende, ele retorna e ele começa a trilhar uma nova vida com Cristo. Mas depende de nós também, né? E o homem infiel, nós estamos falando de uma pessoa cristã. Ele chega em casa, na igreja é uma bênção, mas chega em casa, até o cachorro se esconde, que ele sai chegando, chutando, gritando, falando alto com a mulher, não fala como é que você está, como foi seu dia, e vice-versa, né? Às vezes a mulher espera o marido chegar e começa, já traz um relatório, porque aconteceu isso. Meu amor, como que você está? Você está bem? Dá um abraço, um beijo. Como foi o seu dia? Já dá aquela quebrada. Aí depois você senta com calma e começa a conversar. Aconteceu isso. Uma coisa de cada vez, né? Então, a gente precisa ser fiéis, né? E saber como lidar com certas situações nas nossas vidas, né? Guardando sempre a palavra de Deus. Existem aquelas pessoas também que as pessoas mornas, né? A Bíblia fala no livro de Apocalipse, fala da 3,14, fala da Laodiceia. A igreja da Laodiceia era uma igreja que não era nem quente e nem fria, era morna. Aí eu estava dando uma olhada numa pesquisa e vi que lá a partir da Ásia tinha um rio que passava por dentro da Laodiceia, né? Por dentro da cidade. E essas águas eram realmente mornas, e as pessoas que ingeriam essa água, elas passavam mal, elas vomitavam. Então Deus compara, né, essas águas mornas, que não serve para nada, não serve. São aquelas pessoas que começam a caminhar, com Cristo, mas elas não conseguem chegar até o fim. Ela para no meio do caminho. Elas têm projetos lindos. Quantos de nós já tivemos projetos lindos e abandonamos porque chegamos na metade do caminho, desistimos? E assim nós não podemos desistir. Nós precisamos persistir na palavra de Deus, continuar fazendo a vontade de Deus, para que eu receba as bênçãos de Deus. Eu preciso permanecer fiel. Aleluia. Mesmo que o sol, eu esteja no deserto, com o sol castigante, né, na minha cabeça. No deserto você olha e você não encontra nada. Aquele sol castigante. Mas eu preciso permanecer, continuar caminhando. Porque o melhor é o que está para vir sobre a minha vida. Melhor é o que está para vir sobre a sua vida. Melhor é o que Deus tem para nós. Mas se nós paramos no meio do caminho, nós não conseguimos vencer. Então, às vezes nós somos afrontados no dia a dia, no nosso trabalho. Parece que está a mil maravilhas. De repente começa. Às vezes começa um levante.
demoníaco para nos atacar, para nos tirar da posição, para nos ferir, para nos magoar. Quantas e quantas vezes eu tenho enfrentado situações assim, gente que vai querer puxar o teu tapete para te destruir, e mais você precisa continuar. Você não vai desistir, você vai permanecer fiel, porque fiel é Deus na sua vida. Aleluia. Ele é verdadeiro, foi Ele que te colocou, Ele que abriu as portas para você. Tá ruim hoje, mas amanhã vai ser melhor, porque o Deus que te guarda, o Deus que te colocou na empresa onde você trabalha, é aquele que vai te sustentar. Mas para isso você precisa permanecer fiel, e é o Deus que nós servimos. Nós precisamos não parar no meio do caminho, continuar, porque as lutas vêm, gente, com certeza elas vêm, as afrontas vêm na vida de todo mundo, principalmente quando você fala: eu decidi a servir a Deus, eu decidi a continuar esse caminho, servindo a Cristo. Você vai ter afronta de todos os lados, mas permaneça fiel até o fim, porque no fim você vai receber a coroa, você vai receber o galardão, né? Nós vamos prestar contas a Deus. A Bíblia diz que vai haver um julgamento. Jesus vai julgar, e aquele que não estiver escrito no livro da vida, ao qual eu citei agora, né? Ele vai para a condenação eterna. A palavra diz que é o fogo que nunca se apaga. O inferno é ruim, é péssimo, e agora é para sempre. Nós vamos viver eternamente com Cristo, ou eternamente no inferno. Eu estou falando o que a palavra diz, não estou falando de mim, porque às vezes as pessoas falam: inferno não existe, inferno é aqui, mas existe sim. Então eu tenho que preparar a minha vida espiritual, eu tenho que caminhar com Cristo, eu tenho que fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Ela tem que sobressair sobre a minha vida, para que eu consiga, né, obter a salvação, para que eternamente eu venha morar com Cristo, né? Essa promessa do versículo 18 é uma promessa que permanecerá somente para aqueles fiéis que levam a palavra de Deus genuína, a palavra que não tem heresia, a palavra completa de Deus, porque surgiu muitas palavras aí envolvendo a Bíblia Sagrada que não tem nada de Deus. Então aquele que busca a palavra de Deus, a palavra original, né? São os crentes que vão demonstrar o poder do Espírito Santo sobre Satanás. Aleluia. Sou eu e você que vai demonstrar o poder do Espírito Santo que há na nossa vida sobre Satanás, sobre as enfermidades, né? Sobre as forças demoníacas, sobre as hostes, né, demoníacas. Nós vamos vencê-las todas, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos servindo um Deus vivo, e por isso que nós temos que permanecer fiel, não voltar atrás, não olhar para as fraquezas, porque não é fácil. Jesus foi confrontado pela própria palavra. Quando ele saiu do deserto, ele foi, né? E o diabo afrontou ele pela própria palavra. Por isso nós devemos conhecer a palavra de Deus. E nós, muitas vezes, buscamos as bênçãos de Deus para onde? Para onde? Nós queremos logo, mas temos aquela dificuldade de fazer a vontade de Deus rapidamente, né? A Bíblia diz assim que a noite vem, e se nós não fizermos agora, o tempo passa muito rápido. E quando é que nós vamos fazer a obra de Deus? Em 1 Coríntios 15, né, 54 e 55, alguém pode abrir e ler para mim? 1 Coríntios 15, 54 e 55. Aleluia, glórias a Deus.
15, 54 e 55. E quando isto, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, é isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém. Onde está a morte? O teu agulhão? Onde está o inferno e tua vitória? Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então significa o quê? Que Jesus, ele venceu a morte. E se eu estou edificado, alicerçado na pedra que é Jesus, eu sou mais que vencedor. Então eu não preciso me preocupar, mas eu preciso estar alicerçado na palavra de Deus, na pedra. Jesus é a pedra angular. As nossas armas espirituais são eficientes através de Deus para destruir todas as fortalezas de Satanás. Mas, veja bem, elas são espirituais e através de Deus nós vamos destruir todas as fortalezas. Uma das armas que nós precisamos, nós temos, é a palavra de Deus. É a nossa maior arma que você vai usar. Então é necessário que você conheça a palavra de Deus, para você não ser pego de surpresa, para o inimigo não ter legalidade sobre a tua vida, querer te destruir, né? Mas a outra é o que nós estamos fazendo esse ano, a santificação. Aleluia. Nós precisamos nos santificar, em João 17, que o pastor citou hoje. Precisamos nos santificar na palavra, que é a verdade. E o terceiro, nós precisamos ser revestidos no Espírito Santo. Eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus na minha vida. Se eu ainda não fui batizado, eu preciso correr atrás de buscar o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu me lembro que antes de ser batizada com o Espírito Santo, eu ia numa igreja e eu ia sozinha. E era lá, eu sei que eu passava ali pelo Parque Dom Pedro, e é um lugar ali meio deserto, que é atrás do quartel. É um lugar que você não podia nem ficar passando por ali, por causa do quartel ali, né, dos policiais. E eu ia do Parque Dom Pedro a pé, passava ali pelo Glicério, pegava ali a Avenida do Estado e ia embora. E eu ia numa igreja. Quando eu chegava na porta daquela igreja, a unção de Deus era tão grande, assim, que eu chegava, eu ficava assim, eu tremia na porta da igreja. E a gente chegava ali e tinha um óleo, a gente já ungia. A presença de Deus era muito grande ali naquele lugar. E eu falava, que lindo. E eu precisava buscar o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E eu continuei por diversas vezes. Eu ia, era no domingo, e eu passava a tarde inteira naquela igreja. Às vezes nem falava com ninguém, mas eu ia. O Espírito Santo me direcionava ali para ir buscar. E uma vez eu estava na minha casa, eu estava dormindo, e Deus me deu uma visão da maneira como eu seria batizada com o Espírito Santo de Deus. E dentro de uma igreja, não era aquela igreja, ali eu estava buscando, né? E não foi naquela igreja. No dia certinho, Deus me batizou com o Espírito Santo de Deus. E foi assim, foi de tudo de bom que eu recebi na minha vida, até hoje. Então é necessário que nós buscamos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Precisamos ser revestidos, porque as investidas de Satanás sobre as nossas vidas são grandes. E ele não está de brincadeira. A gente fala, né? Mas precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus que deu para nós, né, o nosso ministério. E às vezes nós achamos que somos pequenos
né? Mas Ele nos revestiu. E nós buscamos em louvor, em adoração. E o Deus, Ele se manifesta nas nossas vidas. Sempre. Ainda que eu pense que as minhas armas não são poderosas, elas são sim, porque é através de Deus na minha vida. Um exemplo aqui, né, que todo mundo conhece. A minha hoje está bom, está excelente. Mas quando eu vou utilizar o microfone, eu falo baixo. E muitas vezes a pastora vem e aumenta. Aí a minha voz vai dar para ouvir lá no fundo, né? E então isso significa que o amplificador, a minha voz continua baixa. Eu estou falando normal, do jeito que eu falo. Mas o amplificador, ele leva, né, a minha voz a ser mais alta e a chegar a distâncias. Mesmo assim é o nosso Deus. Aleluia. Fazemos tudo através do nosso Aleluia. Deus, né? Aleluia. As minhas armas se tornam frágeis, mas são poderosas através de Deus. Aleluia. Para destruir as fortalezas de Satanás. Amém. Para destruir as fortalezas demoníacas. Porque é através de Deus, não é através de mim. É tudo dele, para ele, por ele. É ele que é na minha vida. É ele que é na sua vida. Eu e você sozinho não fazemos nada, mas através do Espírito Santo de Deus você vai fazer grandes coisas. É através dele que nós vamos alcançar vidas para a glória de Deus. Foi aí que Pedro, com toda a ousadia dele, né, ele recebeu, mais tarde ele recebeu em Atos 2, né, Atos 2, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. E ele recebeu. E com ousadia ele pregou. 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia. Porque o Espírito de Deus era sobre a vida dele, né? E essas armas, né, que nós temos, ela vai, através de Deus, libertar os cativos. Aleluia. Vai curar os enfermos. Pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Né? E no louvor, a glória de Deus vai ser manifesta. Aleluia. Que nessa noite a glória de Deus seja manifesta neste lugar, seja manifesta na sua vida. Nós precisamos. Quando essa semana eu tive uma semana difícil, eu olhava para a palavra, Senhor, o que eu vou falar? Senhor, apagou tudo da minha mente. Eu tive 2 semanas, quando o pastor falou para mim, eu tive 2 semanas. Eu olhei a palavra um dia, no outro dia, pronto. Mas no outro dia eu estou tentando. Porque a gente lê a palavra e a gente medita. Aonde você vai, você está meditando a palavra. Você vê alguma coisa, nossa, eu vi aquilo, coincide com a palavra que eu estou meditando. Mas eu não conseguia meditar na palavra. Aí eu falei, já sei. Olha a semana, né? Aí, às vezes você precisa o quê? Jejuar, consagrar a tua vida e pedir para Deus, para Ele te revestir. Porque não é você, é Deus que vai revestir a sua vida. Eu fiz isso, senão eu não estaria aqui ministrando hoje não. Porque foi difícil, foi uma afronta tão grande, assim, no invisível. Eu estava no meu serviço trabalhando, começou uma afronta assim, falei, Senhor, mas o que é isso? Começou a me dar angústia. Eu peguei e fiquei com aquela angústia. Eu comecei a falar com Deus, ali no meu serviço, a falar com Deus. Teve pouco movimento assim, e eu comecei a falar com Deus e não conseguia. E aí, meu esposo, e aí, como é que tá? E a palavra? Eu falei assim, não estou conseguindo. Eu já estava ficando nervosa. E quando você está na ansiedade e nervosismo, você não consegue fazer nada, né? Mas, então vamos jejuar, vamos orar. E eu orei, à noite perdi o sono, não conseguia nem orar, nem fazer nada, nem ler a palavra. Então, às vezes precisa do jejum para quebrar esse mal
toda essa força satânica que vem para destruir a tua vida. Mas se você está em Cristo, você vai vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo. E passou, né? Então, quando o trono de Deus está entronizado na nossa mente, no nosso coração, no nosso tudo, tudo pode acontecer, né? Mas o pecado não vai achar espaço na nossa vida. E quando o pecado não acha espaço na minha vida, nem na tua vida, então as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, contra eu, contra você, porque nós somos a igreja, nós representamos a igreja de Cristo, nós estamos edificados na pedra angular que é Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Que nessa noite o Senhor fale com você e que você venha buscar mais de Deus e você venha saber que você é vencedor em Cristo, que Ele pagou um preço caro e você é vitorioso e que você nunca vai abandonar os caminhos do Senhor, mesmo que a luta seja travada, mesmo que as águas mornas venham, tentem, né, te destruir, você vai permanecer fiel até o fim, porque Jesus, Ele não largou, Ele foi fiel até o fim, para que você tivesse salvação, para que o seu livro, para que o seu nome nunca venha a ser apagado no livro da vida, para que nós sejamos vitoriosos no nome do Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Que É bom, Deus. o Senhor venha, o Espírito Santo venha falar com você, como o Espírito Santo vem falado comigo, né? E que você venha buscar. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo de Deus, venha buscar, né? Antigamente existia as igrejas, vamos hoje só buscar o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá para o monte só buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. Hoje você não vê mais, é como se não precisasse mais. Mas as igrejas às vezes estão sendo destruídas porque não buscaram, estão deixando de viver o melhor de Deus, que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.